Olá, meus amigos, aqui é Wander Ferreira de Andrade, eu sou advogado, professor universitário de pós-graduação, tenho atuado fortemente no mercado condominial nos últimos 15 anos, e mercê dessa minha atuação, dessa minha vivência, inclusive contribuindo para a disseminação do conhecimento, a democratização do acesso às informações, nós já capacitamos mais de 5.000 profissionais no segmento condominial, aí incluindo advogados, síndicos, arquitetos, engenheiros, contadores e muitas outras pessoas das mais diversas áreas. Isto porque o segmento condominial, o ambiente da gestão condominial, ele permite, ele aceita, ele admite que pessoas das mais diversas formações, dos mais diversos conteúdos de competências e de habilidades, possam, de alguma forma, apresentar, fornecer serviços, fazer gestão, prover administração, enfim, há muitas formas de participar desse magnífico cenário, desse estrondoso e importante segmento que é o da gestão de condomínios. Para entender do que estamos falando, e esse nosso encontro tem um nome convidativo, que é o de oportunidades da gestão condominial, eu preciso traduzir e trazer alguns números desse mercado condominial. Só para termos uma ideia, nós temos hoje no Brasil em torno de 440 mil condomínios. Este número, ele é impreciso e é um número que traduz a aproximação de uma realidade, mas ele deixa de considerar um outro aspecto, que é o fato de que existem muitos tipos de condomínios. Esses números de 440 mil estão voltados mais para condomínios residenciais e empresariais. Contudo, nós sabemos que existem muitos outros tipos de condomínios que demandam gestão, inclusive por imperativo legal, por determinação de lei. E nesse tocante, nós temos hoje condomínios de lotes, condomínios de galpões, condomínios industriais, condomínios multimodais, mistos, residenciais, empresariais, condomínios clube. Portanto, esse universo condominial, ele abrange muitas modalidades de condomínio e certamente quando falamos nesse número, naturalmente, por um lado, ele já nasce velho, porque os condomínios estão sendo edificados, instalados, instituídos a todo tempo, e ao mesmo tempo ele deixa de contemplar outras modalidades de condomínio. Mas fiquemos neste número de 440, 450 mil, quase 500 mil condomínios no Brasil. Estamos ainda falando de alguns recortes possíveis de serem feitos, e vamos pegar um recorte apenas da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, só para vocês terem uma ideia, calcula-se que nós já tenhamos aqui de 40 a 50 mil condomínios. E quando eu falo a cidade de São Paulo, ela é um referencial para o Brasil, porque, na verdade, a realidade dos condomínios não está circunscrita apenas à órbita das grandes cidades ou das metrópoles. Não, você vai encontrar condomínios até em cidades pequenas, até em cidades que estão agora optando pela edificação, pela construção de prédios, de edifícios, transformando-os em condomínios, como também, lógico, nas grandes cidades já é uma realidade conhecida e de há muito tempo. Fato é que, seja pelo fator segurança, seja pelo fator comodidade, seja pelo fator custo de operação, muitas pessoas optam por viver e trabalhar em condomínios. E isto é uma tendência, isto é uma realidade que tende a aumentar cada vez mais. E por isso, e também por essa razão, ela se apresenta como uma grande oportunidade de trabalho, como uma grande oportunidade de obtenção de renda, especialmente no momento em que nós vivemos um ambiente de crise generalizada.
Quando eu falo em crise, e eu acompanho esse mercado há muitos anos, eu tenho observado que mesmo antes da atual crise sanitária que nós conhecemos, já havia no Brasil uma crise econômica, que somada à crise que decorre do avanço da tecnologia, já vinha gerando perda de empregos, otimização de recursos e, com isso, corte de postos de trabalho e assim por diante. Nós sabemos, por exemplo, que algumas profissões praticamente estão deixando de existir. Vejam que interessante. Outro dia, eu falava numa sala de aula, e eu gosto sempre de conhecer meu público, e quando nós temos essas oportunidades interativas de um encontro pessoal, eu sempre peço para que as pessoas se apresentem, para que diga seu nome, a cidade de origem, onde trabalha, qual é a sua formação. E uma das pessoas que estavam ali presentes disse o seguinte, eu perguntando sua profissão, olha, eu sou corretor de imóveis, mas minha profissão não existe mais. É lógico que ele exagerou, é lógico que existe ainda a profissão de corretor de imóveis e eles estão aí atuando. Mas eu entendo o que ele quis dizer. Ele quis dizer com isso que o impacto da tecnologia no mercado de corretoras de imóveis gerou uma nova configuração. Hoje, por exemplo, você tem imobiliárias que apresentam os apartamentos, as casas à venda e para aluguel pela internet. Então, aquele trabalho do corretor de imóveis de levar a pessoa para conhecer o imóvel ainda existe, mas ele acaba sendo impactado pela própria possibilidade desta mesma pessoa visitar virtualmente uma unidade, um apartamento, uma casa e desistir ou adquirir ou alugar este mesmo imóvel a partir das oportunidades que a internet proporciona. Então, de uma forma ou de outra, todas as profissões foram impactadas e estão sendo impactadas pela revolução tecnológica, e isso também chega aos condomínios. Nos condomínios, nós temos administradoras de condomínios que estão aí utilizando softwares, programas avançados, aplicativos, tudo para facilitar a vida dos condôminos, tudo para facilitar a vida dos síndicos, tudo para facilitar a vida dos conselhos que assessoram o síndico e que apoiam o condomínio. Nós temos portaria remota, nós temos empresas de segurança, de vigilância, utilizando métodos cada vez mais sofisticados, estruturas tecnológicas extremamente avançadas, seja pelo uso de câmera, seja pelo uso de tags, seja pelo emprego de biometria, seja pelo emprego de reconhecimento facial. Vejam a que ponto chegamos em termos de avanço tecnológico. Tudo isso demanda, sim, um mercado de oportunidades, tudo isso nos apresenta um grande campo de atuação, mas o mais interessante é que, a par das crises econômicas, financeiras, de empregos, de impacto tecnológico, e esta mais recente, a crise sanitária, os condomínios seguem firmes, seguem como estruturas vivas, que não têm como quebrar, que não têm como falir, que não têm como se desconstituir. É bem verdade que há situações limite em que um condomínio até pode entrar em colapso, ele até pode colapsar, seja por força de um descuido e de uma brutal desatenção, com importantes medidas relacionadas à manutenção preventiva, à manutenção corretiva, à manutenção preditiva, seja também com relação à saúde financeira, seja ainda com relação às próprias normas e regras de convivência que têm que ser muito bem geridas, muito bem administradas, para que o condomínio, conquanto não seja uma empresa, seja tratado como tal, seja gerido como tal, não na busca do lucro, porque ele não tem esse objetivo, não da busca da maximização de qualquer ação voltada para a lucratividade, não é esse o seu escopo, mas sim na sua valorização, mas sim na criação de um ambiente saudável, num ambiente de convívio, o quanto possível fraterno, o quanto possível solidário, o quanto possível adequado para os objetivos para os quais ele mesmo se propõe. E nesse tocante, me parece que quando você quer enxergar o mercado de gestão de condomínios
e fazer deste mesmo mercado para você um mercado de real oportunidade, você tem que estar pautado em alguns princípios e alguns valores. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar em princípios e valores relacionados à gestão, porque são esses princípios e valores cultuados, empregados e efetivamente aplicados que vão fazer com que você, como gestor, tenha resultados altamente positivos e que o condomínio, por via de consequência, por imanente consectário, tenha também ótimos resultados, fruto do seu empenho, fruto da sua gestão. E essa ideia, pessoal, ela está calcada num conceito que vem da ciência da administração. Lá na ciência da administração, existe um princípio chamado governança corporativa. Governança corporativa. É um princípio aplicado às empresas, mas nós vamos tentar trazê-lo e vamos traduzi-lo para a gestão condominial. Nós vamos transportá-lo para a gestão de condomínios, os princípios da governança corporativa. São 4 esses princípios da governança corporativa, mas antes que eu fale nesses 4 princípios, eu quero falar o que é governança corporativa, qual é o conceito de governança corporativa. E para isso eu vou pedir auxílio ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ao IBGC. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele tem um conceito muito bem elaborado, muito bem definido do que vem a ser governança corporativa. E eu quero comentar com você esse conceito e falar de item a item desse mesmo conceito com cada um de vocês. Olha o que diz o IBGC, olha o que diz o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa sobre o conceito de governança corporativa. Ele diz assim: o sistema de governança corporativa, ele é aquele pelo qual as organizações, já vou falar, olha que interessante, ele não falou em pessoa jurídica, ele não falou em ente despersonalizado, que é o condomínio, ele não falou das pessoas jurídicas sui generis, para alguns também, como se enquadra o condomínio. Fato é que ele usou uma expressão ampla, ele usou a expressão organização. Alguém tem dúvida de que o condomínio é uma organização? Eu não tenho dúvida. Ele é uma organização. E se ele é uma organização, ele está sujeito, e ele pode ter muito sucesso, se sobre ele forem aplicados os princípios da governança corporativa. Mas vamos lá, eu vou fazer a leitura completa do conceito, na sequência eu faço os comentários sobre este mesmo conceito. Aqui diz assim: sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo relacionamentos entre proprietários, conselhos de administração, diretoria e órgãos de controle. Este é o conceito de governança corporativa. Vamos dissecá-lo? Vamos agora analisar cada um dos itens desse conceito? Vamos lá. Organizações, já afirmamos, o condomínio é uma organização, pelo qual eles são dirigidos. Pessoal, o condomínio precisa ter uma administração, o condomínio precisa ter um direcionamento, exatamente para que ele possa atingir resultados. E é nesse tocante que os princípios da governança corporativa partem da ideia de que há de haver uma direção, há de haver um direcionamento. Condomínios largados, condomínios abandonados, condomínios onde temos gestão leniente, gestão negligente, imprudente, tem péssimos resultados. Resultados envolvendo problemas financeiros, resultados envolvendo problemas de manutenção, e eu, como profissional do segmento, tenho visto isso acontecer. Tenho encontrado condomínios que não têm a VCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que por via de consequência não podem ter o seguro da edificação celebrado e garantido por ocasião de um sinistro. Veja só o risco ao qual está sendo colocado um condomínio que, por exemplo, não cumpre uma regra básica de compliance, que é ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, a título de ilustração. Então, esse condomínio precisa ser dirigido,
precisa ser direcionado, e este é um princípio da governança corporativa. Mas não é só dirigido, ele fala monitorado. Monitorado significa acompanhado, supervisionado. É preciso haver um acompanhamento permanente, é preciso haver um workflow, é preciso haver um projeto, um programa de permanente acompanhamento, de permanente supervisão, e isso é feito pelos stakeholders, isso é feito pelos players, pelos operadores da gestão condominial. Veja que o artigo 1348 do Código Civil Brasileiro foi generoso com o síndico, e ele disse que é dado e permitido ao síndico se valer de um delegatário, ou seja, o síndico pode delegar as funções administrativas, mas aí diz o artigo 1348, desde que aprovado pela Assembleia. Portanto, um condomínio que tenha colocado em pauta na sua Assembleia a possibilidade de ter uma administradora de condomínios, a partir dali está autorizado a ter um colaborador externo, um especialista, uma empresa. E eu sempre aconselho que os condomínios devem ter administradoras de condomínio. Vejam vocês, 80% dos condomínios brasileiros ou tem uma administradora fazendo essa gestão direta, ou tem uma administradora fazendo uma gestão compartilhada. Portanto, são modelos de cogestão ou são modelos de gestão associada. Contudo, ainda existem pouquíssimos, normalmente pequenos condomínios, que estão ali na faixa dos 20%, que trabalham modelos de autogestão. Na autogestão, você não tem uma administradora. E muita dúvida existe sobre esse ambiente, o da autorização para ter uma administradora de condomínios. Você me pergunta, professor, eu preciso ter sempre a autorização da Assembleia para contratar uma nova administradora? Olha que interessante. Não é isso que diz o Código Civil. O Código Civil diz que é preciso que o condomínio autorize, a Assembleia de Condôminos autorize a delegação de funções administrativas. Uma vez autorizada essa delegação, então, sim, o condomínio pode contratar uma administradora de condomínios. Mas na necessidade e na eventualidade da substituição dessa mesma administradora, a autorização já foi dada lá atrás. Portanto, o síndico, ele vai poder substituir essa administradora, mas é claro, é sempre conveniente que esse síndico informe a sua assembleia, informe a sua coletividade condominial de todas as tratativas, em particular, por exemplo, da mudança de uma administradora, porque isso vai gerar uma série de reflexos, uma série de impactos para os condôminos quando você muda, por exemplo, uma administradora de condomínios. No entanto, como eu dizia, o conceito de governança corporativa envolve monitoramento, acompanhamento, supervisão. Isso envolve necessariamente o engajamento de todos os operadores da gestão e de todos aqueles que estão na rede de contatos do síndico, estão ali no entorno da gestão, apoiando o síndico em seu papel de grande administrador. Mas diz ainda interessante, né? Ela fala em incentivadas, ou seja, sistema pelo qual as organizações são incentivadas. Incentivadas a quê? Incentivadas a melhorar, incentivadas a aprimorar. Existe um princípio da qualidade, quem estuda qualidade, que é também um braço da ciência da administração, que nos ensina que um princípio da qualidade é o aprimoramento contínuo. Então, eu tenho visto síndicos que chegam a me surpreender positivamente. Muitos deles, às vezes, meus ex-alunos, muitas vezes alguns até para os quais eu presto assessoria jurídica, muitas vezes eu encontro esses mesmos síndicos trazendo para mim notícia do que eles fizeram. E eu sempre recomendo para esse síndico, olha, faz um quadro, registra aquilo que você está fazendo, registra sobre a forma, aquela mais simples, a mais elementar, do antes e do depois.
Como que você pegou o condomínio e como que você entregou. Olha como é que estava a quadra de esportes antes, abandonada, suja, sem pintura. Olha como você entregou a quadra de esportes. Olha como estava aquele espaço ali da academia de ginástica, com equipamentos velhos, obsoletos. E olha a reforma que você fez e que você entregou. É preciso, pessoal, incentivar. Incentivar vai no sentido mais amplo, né, pessoal? Incentivar a pagar pontualmente as cotas de condomínio, incentivar a pontualidade, incentivar cumprimento de normas, incentivar respeito às pessoas e ao meio ambiente. São muitas as formas de incentivo, e incentivo faz parte dos princípios da governança corporativa, do próprio conceito de governança corporativa. E agora ele fala envolvendo relacionamentos entre. Vamos ver se cada um desses operadores do conceito de governança corporativa estão presentes no condomínio. Ele fala envolvendo o relacionamento entre proprietários. Ora, sabemos que o próprio conceito de condomínio, que é uma conjunção de propriedade comum com propriedade autônoma, privada e exclusiva, nada mais é que a figura jurídica de uma comunhão, de uma condição de copropriedade. E é exatamente isso que é o condomínio, onde você tem uma coletividade. E nesta coletividade, você tem ali, necessariamente, a figura desses coproprietários. Portanto, estão presentes os proprietários. Não importa se esse proprietário é morador, às vezes, no condomínio residencial, o proprietário não está ali, ele aluga aquela unidade, ele cede aquela unidade, ele empresta aquela unidade, são atributos do direito de propriedade, a possibilidade de você dispor, a propriedade de você usar, a propriedade de você usufruir, portanto, e fruir, né? São vários desdobramentos do direito de propriedade, e nesse tocante temos sim a pessoa dos proprietários. Que mais? Do conselho de administração. Olha que lindo! O conselho de administração. Todo condomínio deve ter, e as convenções mais arrojadas, mais atualizadas, obrigam e determinam que deva haver um conselho fiscal, mormente, até mesmo um conselho consultivo, não raro, até mais conselhos complementares. Portanto, a figura dos conselheiros, a figura dessas pessoas que dão suporte e estrutura ao condomínio, ela é fundamental para que nós tenhamos esses bons resultados, especialmente para que a gestão não seja monopolizada, para que a gestão não seja objeto de uma estrutura ditatorial, de uma estrutura monocrática na pessoa do síndico. Não, a gestão ela deve ser democrática, a gestão deve ser compartilhada, e nada mais importante que os conselheiros, que são aqueles que, uma vez eleitos para este cargo, mormente proprietários, em caso de condomínios residenciais, não raro, até mesmo moradores, possam estar ali próximos da gestão, seja para o fato de supervisionar, fiscalizar, acompanhar, monitorar, sugerir, mas um detalhe, eles não deliberam, eles não decidem. A decisão no modelo da gestão condominial, ela está nas mãos do síndico e está nas mãos da Assembleia de Condôminos. Mais importante ainda na Assembleia de Condôminos, que é o órgão soberano. Isto porque a Assembleia de Condôminos faz o papel de um poder legislativo. Ela acaba impondo e definindo as normas. O síndico, por sua vez, ele faz o papel de um executivo. Ele é o gestor que vai fazer cumprir aquelas normas e que vai fazer com que o condomínio chegue aos resultados e os melhores resultados a partir do seu modelo de gestão. E termina aqui dizendo sobre diretoria, e é natural encontrar nos condomínios um corpo diretivo. Esse corpo diretivo inclui a figura do síndico, inclui a figura dos conselheiros, inclui a figura até de um subsíndico, se for o caso de se ter uma figura não obrigatória, mas algumas convenções assim o definem, e neste caso é ainda um colaborador que poderá em muito contribuir para o aprimoramento, para o aperfeiçoamento da gestão. E terminando, órgãos de controle. Olha que interessante, órgãos de controle.
O que é Assembleia de Condôminos, senão o máximo órgão de controle? É exatamente a Assembleia de Condôminos que vai, por exemplo, autorizar uma aquisição num valor mais elevado, uma obra num valor mais custoso, a mudança de uma configuração dentro do próprio condomínio, observados os quóruns que a lei determina e que a própria convenção pode ratificar. Enfim, esta Assembleia de Condôminos precisa se tornar um órgão de controle, da mesma forma como os conselheiros também exercerão um papel de controle, um controle da normatividade, um controle da legalidade, o controle da adequação financeira. Então, quando esses órgãos de controle, órgãos de diretoria, órgãos de aconselhamento, órgãos de direção trabalham em sinergia, nós temos aí a efetivação da ideia da governança corporativa. No entanto, meus amigos, eu preciso falar um pouquinho sobre os princípios da governança corporativa, sem o que nós não traduziremos, né, como a governança corporativa ela efetivamente se apresenta. E a doutrina ela fala de 4 princípios da governança corporativa, e é sobre eles que eu quero falar rapidamente, isso porque em nosso curso de pós-graduação em Direito e Gestão Condominial, nós vamos aprofundar, tá? As ideias de gestão, as ideias de governança corporativa. Aqui é apenas uma breve apresentação daquilo que virá pela frente. Eu queria lembrar vocês que nas faculdades Legale, nós estamos oferecendo, neste exato momento, 3 cursos voltados direta ou indiretamente para a gestão de condomínios. Nós temos um curso de formação de síndicos profissionais, você pode acessar lá no site esse curso de formação de síndicos profissionais, sou eu quem o ministro. Nós temos um curso de direito condominial, é uma novidade, um curso rápido de introdução às normas e às regras do direito condominial, um curso de aproximadamente 12 blocos de aulas. Então ele estará sendo disponibilizado muito em breve para você, por esses preços extremamente módicos e convidativos que só o Legale consegue fazer. E por último, né, o nosso grande brinde, o nosso grande presente para a comunidade condominial, que é o nosso primeiro curso de pós-graduação em Direito e Gestão Condominial. Esse é meu curso que eu tenho, assim, uma paixão por ele. Por que eu digo isso? Porque é um curso de 360 horas, um curso que eu tenho mais de 20 professores e um curso que vai demorar 1 ano de duração. E, ao final, ele vai entregar para os seus participantes o título de especialista em Direito e Gestão Condominial. Tenho visto muita gente aí falar, eu sou especialista em gestão condominial, eu sou especialista em Direito Condominial, porém, se você não fez um curso de especialização, você não pode se apresentar como especialista. Agora, aqueles que fizerem o curso conosco, não somente poderão se apresentar como tal, como terão título reconhecido pelo MEC, como sendo especialistas em Direito e Gestão Condominial. Daí porque meu carinho tão grande por esse projeto. De toda forma, e voltando aqui à nossa tarefa, eu vou falar rapidamente sobre os 4 princípios da governança corporativa aplicados aos condomínios, tá bom, pessoal? Inicialmente, eu quero falar da equidade. O que é equidade? Equidade significa proporcionar uma relação igualitária. Na gestão condominial, é muito importante traduzir a equidade e se preocupar com a equidade sob o prisma da igualdade de tratamento, sob o prisma da isonomia das interpretações dos casos concretos. Então, traduzindo para a realidade, trazendo para a realidade dos condomínios, um síndico, ele não pode favorecer condôminos em detrimento de outros. Um síndico não pode perseguir condôminos em detrimento de outros. Um síndico não pode ser indiferente às demandas que lhe são apresentadas. Esse síndico, ele deve ser responsável, ele deve ser uma pessoa que se preocupa com a impessoalidade. E a impessoalidade é exatamente essa equidistância das partes, esse posicionamento profissional, não à toa, né? Mesmo síndicos orgânicos, moradores, têm buscado
se posicionar desta forma, tem tido muitos bons resultados, e da mesma forma, alguns condomínios têm até sugerido que sejam contratados síndicos externos, síndicos ditos profissionais, exatamente para corroborar, confirmar, ratificar ainda mais esta ideia de uma absoluta impessoalidade. Mas isso vai mais longe. A equidade também, ela objetiva evitar privilégios. Não permitir que um condômino ali no condomínio tenha um tratamento privilegiado. Mas não confunda privilégio com direitos constitucionais. Existem pessoas que têm direitos a privilégios. Querem um exemplo? Pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência têm direitos constitucionais. Eu, naturalmente, pessoal, eu vejo de uma forma diferente. Para mim, nem precisa Constituição, nem precisa haver uma lei brasileira de inclusão como a LBI, nem precisa haver um Estatuto da Pessoa com Deficiência, nem precisa haver uma NBR para traduzir as demandas e necessidades das pessoas com deficiência para que você as priorize. Mas como nós conhecemos o ser humano, lamentavelmente, é preciso ter leis e é preciso ter normas. E por essa razão elas existem. Mas você, lógico, vai encontrar fórmulas de atendimento priorizado que serão menos privilégios, eu prefiro chamar de prerrogativas dessas pessoas, prerrogativas que a lei determina. Portanto, é lógico que pessoas com deficiência vão ter prioridade numa vaga de garagem, vão ter prioridade num desembarque, eventualmente dentro do condomínio, haverá de ter a preocupação com a sinalização do condomínio, isso diz respeito à segurança e também à questão da acessibilidade, enfim, são preocupações. Contudo, perante a massa condominial, não deve haver privilégios. Eu não posso permitir que um condômino faça uso frequente e inadvertido, por exemplo, das vagas destinadas a visitantes. Isso configura um privilégio odioso, um privilégio inaceitável, um privilégio que a própria comunidade vai, em algum momento, manifestar a sua repulsa e vai manifestar represálias. Então, você, síndico, evita que isso aconteça, fazendo uma gestão preventiva. E por último, pessoal, a equidade também envolve discriminação. Não pode haver na gestão condominial uma atitude discriminatória, uma atitude preconceituosa, uma atitude que configure à luz de um extremo, né? Quem sabe até mesmo um crime. Isso porque nós temos hoje minorias vulneráveis sendo aí reconhecidos pela lei. Estamos falando de crianças, de adolescentes, de idosos, de pessoas de orientação sexual própria e específica. Estamos falando de pessoas que possuem nome social. Procurem saber o que é isso. Enfim, são cuidados relativos à gestão que envolvem seres humanos, que envolvem pessoas e que, sob a matriz constitucional, estão ali alinhados com uma ideia que a própria Constituição coloca, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, quando você dirigir com equidade, pense sempre na dignidade da pessoa humana. E com isso, você vai fazer uma gestão com absoluta equidade. Mas não é só a equidade. Nós temos, por exemplo, o princípio da transparência. E quando você fala em transparência, olha o que diz aqui as ideias da gestão corporativa, das boas práticas de governança corporativa. Diz assim, que transparência significa disponibilizar informações do interesse da coletividade condominial e não somente as impostas por leis e regulamentos. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, há muitos síndicos que, a pretexto de fazer uma divulgação, de serem transparentes, tornam conhecidos, tornam públicos somente aquilo que lhes interessa. Somente aquilo que representa o conhecimento mínimo das informações. Contudo, não é esta a ideia de transparência. A ideia de transparência, cultivada nas práticas de boa governança, está associada
ao acesso aos condôminos, ao acesso à assembleia, ao acesso aos conselheiros das informações que são do seu interesse, não do interesse do síndico, não do interesse da direção, mas do interesse da massa condominial, da coletividade condominial. E aqui eu vou ter aquilo que eu sempre chamo de realidade condominial. Pode ser que para uma coletividade o mais importante seja saber quais foram as tratativas para a escolha de uma administradora, quais foram as tratativas para a escolha da empresa de segurança. Isso passou, não passou pelo crivo da Assembleia? Isso é transparência, mas transparência, repito, sempre a partir da ótica dos interesses daquela coletividade condominial, que não pode ser sonegado. O acesso às informações, o acesso a notas fiscais, o acesso a orçamentos prévios, o acesso aos projetos do síndico, o acesso à forma de contratação de funcionários, o acesso à forma de escolha de terceirizados. Enfim, são tantas as questões que envolvem interesse de condôminos, interesse legítimo, que quando nós falamos em transparência, isso significa ir ao encontro e não ir de encontro, relativamente à expectativa dos condôminos. Quando um síndico atende a essa expectativa, ele diz aquilo que o doutor Roberto Chiniachik chama de visão. E visão, pessoal, não é enxergar um problema. Visão, segundo Roberto Chiniachik, significa entender a necessidade do seu cliente antes que ele mesmo perceba. Olha que interessante. Se você enxergar a necessidade do teu cliente, a necessidade do teu condômino antes mesmo que ele perceba, você de fato tem visão. E se você de fato tem visão, você vai ser transparente na sua gestão. Mais um item aqui, fundamental, das boas práticas de governança, que está muito associada à ideia de transparência, se chama prestação de contas. E prestação de contas, pessoal, não pode ser prestação de contas formal. Traduzido sob a ótica do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a prestação de contas precisa ter 4 atributos. Inicialmente, ela precisa ser clara, ou seja, acessível, né? Ela precisa ser concisa, compreensível e tempestiva. O que significa clara, pessoal? Significa visível, significa inteligível, significa que ali naquela prestação de contas eu não estou escondendo, eu não estou usando a prestação de contas de uma maneira meramente formal, mas de uma maneira estritamente substancial. Naquela prestação de contas eu tenho sim as informações e eu não uso as minhas transparências, as minhas planilhas, as minhas informações em Excel para esconder dados, para esconder informações. Isto não é prestação de contas. Quando você o faz de maneira obtusa, de maneira nebulosa, de maneira não clara, é preciso que ela seja clara, essa mesma prestação de contas. Segundo, que esta prestação de contas seja concisa. Ou seja, por mais informações que eu tenha que trazer, não é para trazer para a prestação de contas elementos circunstanciais, elementos periféricos. Eu preciso trazer para a prestação de contas elementos centrais, elementos pontuais, elementos relacionados aos recursos financeiros, aos empenhos financeiros, aos projetos de gestão, tudo com foco, pessoal, para que eu não caia no risco da subjetividade, da imprecisão, da indeterminação. Isto não é bom, isso colide com os princípios das boas práticas de governança. Que mais? É dito que ela deve ser compreensível. Olha só, tem muitos síndicos e tem muitas administradoras que não ajudam no sentido de tornar aqueles números, aquelas informações compreensíveis. Isso quer dizer que eu tenho que pensar no leitor, eu tenho que pensar no destinatário. E para o destinatário deve ser compreensível. Isso porque muitas dessas prestações de contas, às vezes, são feitas por técnicos, por especialistas, por contadores, que têm uma linguagem própria, tem a linguagem da contabilidade, tem a linguagem atuarial, que é uma linguagem muito técnica, inclusive. Então, neste tocante, há de haver uma preocupação
com tornar a linguagem mais simples, a linguagem da prestação de contas. Isso é fundamental. E por último, pessoal, tempestiva. Olha que bacana, tempestiva. O que significa isso? A prestação de contas, ela deve estar próxima da sua execução. Ela tem que ter acabado de ser executada para que ela possa ser prestada. Isso porque, não raro, a gente observa com gravidade, pessoal, isso é muito grave. Prestação de contas sendo feitas muito distantes, muito depois do tempo em que a execução já foi realizada. Então, esse distanciamento no tempo e no espaço é algo reprovável, é algo censurável, é algo que não deve ocorrer. É preciso, repito, que a prestação de contas seja o mais próxima da execução, efetivamente, da execução orçamentária. Portanto, imaginando, por exemplo, que um exercício, peguemos o exercício 2020, então durante o exercício 2020 foi realizada a execução orçamentária, esta prestação de contas, ela deve ser feita no mínimo no primeiro trimestre subsequente. Isso porque, fazendo no primeiro trimestre subsequente, alguns equívocos, alguns erros, algumas falhas podem ser identificadas e até corrigidas em meio à nova execução orçamentária, quando não, poderemos falar até mesmo na responsabilização daquele que, tendo por dever executar o orçamento, o fez de forma leviana, de forma inadequada, de forma até criminosa, sujeitando, quem sabe, níveis de responsabilização extremamente elevados. Estamos falando na responsabilização civil, que envolve o patrimônio dos gestores, estamos falando na responsabilização criminal, que envolve, quiçá, a perda da liberdade dos gestores. Isso porque, sabidamente, né, pessoal, temos milhões de reais sendo geridos em condomínios, há condomínios clube que tem na sua gestão mais de 3 milhões de reais. Não é raro encontrarmos condomínios com mais de 1 milhão de reais movimentados, se não mensalmente, às vezes anualmente. E estamos falando de um mercado, pessoal, que, voltando ao recorte da cidade de São Paulo, gira no entorno de 5 bilhões de reais. O dinheiro, o PIB, que gira dentro de condomínios residenciais, empresariais, multimodais. Coloca isso em nível Brasil, olha o volume de dinheiro. São microcidades, são microcosmos que são gerenciados com grande volume expressivo de recursos financeiros. E é importante que tudo isso tenha sido muito claro, muito demonstrado para toda a comunidade, sob pena de haver aí os ilícitos, as irregularidades, as não conformidades, que é algo absolutamente indesejável. Então, eu falei de transparência, eu falei de prestação de contas, eu falei de equidade, está faltando o último princípio das boas práticas de governança corporativa. E esse último princípio se chama responsabilidade corporativa. É lógico que esse princípio da responsabilidade corporativa está voltado para as corporações, para as grandes organizações. Mas vamos ver se cabe esse princípio na gestão condominial. Ele fala o seguinte, que a responsabilidade corporativa deve ser compreendida sobre 4 ângulos. O primeiro ângulo é o da imagem da empresa. Será que importa a nós, será que é importante um condomínio ter uma boa imagem, uma boa apresentação? Será que faz diferença quando você vai comprar um apartamento, agora que você está buscando pela internet, agora que as fotografias de um edifício não representam somente as fotografias da unidade autônoma, privativa, exclusiva, mas também as fotografias e vídeos das áreas comuns, da piscina, do playground, da academia, da portaria, dos espaços de circulação? Será que vai fazer diferença se esse condomínio for bem gerido, bem cuidado, bem administrado, bem manutenido? O impacto que isso vai haver na hora da venda de um imóvel, na hora da locação de um imóvel, será que eu vou ter valorização ou desvalorização?
Então, algo me diz que a imagem do condomínio, ou se você preferir, a imagem da empresa, em sentido lato, realmente é aplicável à gestão de condomínios, e aquele que cuida da imagem do condomínio está cuidando, portanto, de um princípio da governança corporativa, que é o princípio da responsabilidade. Segunda abordagem, tratamento dos colaboradores. Como eu trato os colaboradores? Como que eu trato meus funcionários? Como que eu trato os terceirizados? Pessoal, eu como advogado, assessor de condomínios, tenho observado, às vezes, um desrespeito, seja por parte de gestores com relação aos seus empregados, demandando ações na justiça, demandando pedidos de indenização por dano moral, denunciando casos de assédio moral, e isso tudo repercutindo em prejuízo financeiro, em prejuízo para o condomínio, em última análise, prejuízo para o bolso dos gestores. Mas não é só o desrespeito partindo dos gestores para com os colaboradores ou terceirizados. Temos também observado o desrespeito dos condôminos para com os próprios colaboradores. Então, a forma com a qual você trata os colaboradores, seja você gestor, sejam os proprietários, seja a comunidade como um todo, diz respeito a boas práticas de governança. Então, condomínios bem geridos, bem administrados, vão fazer com que seus colaboradores sejam muito bem tratados, sejam tratados com a máxima dignidade possível, o que não quer dizer que eles não serão cobrados em seus deveres e em suas responsabilidades, com a cobrança profissional, mas não com uma cobrança desumana, não com uma cobrança desatenciosa, não com uma cobrança desrespeitosa, que é inadmissível. E da mesma forma, esses gestores vão incentivar a sua comunidade a também respeitar esses colaboradores. Muitas vezes pessoas simples, que estão ali ajudando na limpeza, ajudando na manutenção, ajudando na portaria, ajudando na segurança, em tantas interfaces da gestão condominial. Contudo, haverá momentos em que esse desrespeito vai acontecer. E quando isso acontecer, e eu espero que não aconteça, mas eu também, como advogado, sou testemunha de que isso, vez ou outra, acontece, é preciso que esse condômino, neste exemplo, seja responsabilizado. E o tom da responsabilidade e o teor da responsabilidade vai depender muito dos envolvidos. É bem verdade que um síndico não pode punir criminalmente, nem pode promover uma ação de responsabilidade civil, por exemplo, pelo maltrato em relação a um dos seus colaboradores. Contudo, este colaborador é parte legítima, ele está legitimado e eu tenho visto isso acontecer. Os colaboradores desrespeitados indo à justiça, processando criminalmente por crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação e processando civilmente também. Então vejam vocês que o síndico deve fazer valer o seu poder disciplinar, deve advertir esse condômino se tiver praticado essa conduta desrespeitosa. Se isso se insistir, deve multar este condômino, mas deve também incentivar, naquela linha do conceito, né, das boas práticas de governança, incentivar uma convivência harmônica, uma convivência respeitosa. Tudo isso é importante na gestão. E por último, pessoal, por último não, faltam 2 itens aqui. O cuidado com o meio ambiente, olha que interessante, as boas práticas de governança corporativa envolvem preocupações com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Portanto, quando você fala de uma gestão preocupada com a otimização dos recursos humanos, com a otimização dos recursos materiais, por exemplo, com políticas que digam respeito à economia de energia elétrica, com políticas de economia dos recursos hídricos, com o próprio respeito ao meio ambiente e práticas de sustentabilidade, como a adoção de medidas associadas à coleta de lixo reciclável, dentre tantas outras ações que você pode promover à guisa de uma gestão criativa, é uma gestão voltada para o meio ambiente. Então, esta preocupação, que está associada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aos ODS preconizados pela ONU,
pela Organização das Nações Unidas, farão com que você tenha uma gestão de alta performance e, portanto, possa ser reconhecido também como vinculado a boas práticas de governança corporativa. E agora sim, falando do último item, o respeito para com a comunidade. E a comunidade que nós estamos nos referindo não é a comunidade interna, é a comunidade externa. Todo condomínio está vinculado a um bairro, a uma região, a um microcosmo dentro de uma cidade, por exemplo. E nesse tocante, é importante que a gestão do condomínio e o próprio condomínio se posicione não como uma realidade estanque, não como um bloco absolutamente imune e blindado de qualquer relação com o seu entorno. Muito pelo contrário. Há condomínios que têm tido ações muito propositivas, muito elogiáveis, no que diz respeito ao entorno, cuidando de praças que estão ali próximas, quando não, incentivando a limpeza, a segurança, a convivência, a participação e engajamento junto, por exemplo, de conselhos de segurança, os famosos CONSEGs, né? Porque, naturalmente, pessoal, quando nós falamos em meio ambiente, em ecossistema, não é só a visão ambientalista, também é a visão urbanística, é a visão da cidade, é a visão do entorno, é a visão da vizinhança e é o relacionamento com esse mesmo meio ambiente, com a comunidade que está ali próxima desse mesmo condomínio. Nesse tocante, a participação do síndico em eventos que digam respeito ao bairro, que digam respeito ao entorno, ela também se torna relevante. De nada adianta você ter um condomínio bonito, bem administrado, se ele está posicionado num local que o compromete. Mas se você pode ajudar esse local a se tornar melhor, você vai fazer também uma gestão melhor. Meus amigos, há muito o que falar sobre governança corporativa, sobre boas práticas de governança. Nós vamos ver isso com muita profundidade, com mais possibilidades de avanço quando das nossas aulas, particularmente neste nosso curso de Direito e Gestão Condominial, nesse pós-graduação para o qual nós estamos convidando você. As faculdades Legali, que mercê do grande pioneirismo que teve aí sob a batuta e continua sob a égide do nosso querido professor Durval Salve Júnior, que esteve aí e continua na gestão de cursos de pós-graduação em direito imobiliário, agora tem um filho, um filhote querido do direito imobiliário. Isto porque o direito condominial, ele é um desdobramento do direito imobiliário e, como tal, ele se apresenta agora aqui presente nas faculdades Legali. Mas eu queria lembrar que esse curso não é voltado apenas para o pessoal do direito, muito pelo contrário, ele também fala em gestão condominial. E quando você fala em gestão condominial, nós estamos falando de um público muito maior do que os advogados, que os bacharéis, que os estudantes de direito. Nós estamos falando dos administradores, estamos falando dos arquitetos, dos engenheiros, dos enfermeiros, dos profissionais de TI, de tantos outros e tantos que querem se envolver, se engajar na gestão de condomínios. Atualmente, as normas brasileiras, as leis brasileiras não exigem nem das administradoras de condomínio e nem dos síndicos que eles tenham um vínculo absolutamente necessário, por exemplo, com a condição de administradores. É bem verdade que conhecimentos e vivência nessas áreas serão muito bem-vindas. Contudo, é uma área heterogênea, é uma área aberta, é uma área que permite que multiprofissionais possam contribuir com o seu viver, com a sua forma de enxergar, com a sua forma de gerir, com o seu modo de administrar, e é um ambiente que recebe e está pronto para receber. Porém, para que você possa atuar, você tem que ter elementos de conhecimento, elementos de informação, elementos e ferramentas adequadas de gestão para que o seu modo de administração possa ser exitoso, possa ter sucesso. E é isso que a gente espera que você tenha. Tá bom, meus amigos? Aqui, o professor Wander Andrade deixa aqui um abraço para vocês e um convite. Conheçam e participem ativamente dos nossos cursos de formação de síndico profissional, de direito condominial e do nosso pós-graduação de gestão e direito condominial aqui das faculdades Legali.
Um forte abraço e até o próximo encontro.